Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Francisco Coutinho. Estamos dando continuidade ao nosso curso básico de Química Orgânica para poder te ajudar aí na prova que você vai tentar fazer, tá bom? Então, Química Orgânica é a terceira parte da química a ser estudada, não é? Química geral, físico-química e a química orgânica. Então, vamos dar continuidade aqui à aula de número 2, tá certo? Então, vamos lá. Vou recapitular o que nós vimos na última aula e dar continuidade à nossa aula, tá bom? Na aula de número 1, na parte de introdução à química orgânica, nós vimos aqui, estudamos aqui a importância, a definição do que é a química orgânica. Química orgânica é o estudo do elemento carbono, né, dos compostos orgânicos. Então nós falamos aqui do carbono. Também falamos das principais características do carbono, tetravalente, ligações múltiplas, que pode se ligar a vários outros elementos químicos que fazem cadeias carbônicas. Falamos dos tipos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Se você está com dúvida nessa parte, dá uma passadinha lá no vídeo 1, que eu tenho explicando com bem detalhe, tá bom? Temos os exemplos aqui. Falamos dos tipos de ligações simples, dupla e tripla. Dissemos que as ligações simples, nós encontramos as ligações sigma, na dupla as ligações sigma-pi e na tripla uma ligação sigma e duas ligações pi. Foi nesse momento que nós encerramos a aula de número 1, beleza? E nós vamos estar dando continuidade agora para a aula de número 2, tá certo? Volto a dizer, volto a frisar para você. Se você ficou com alguma dúvida até esse slide aí, desse slide para trás, fica calmo, vai lá, volta na aula de número 1, assiste com calma, tá certo? E vamos praticando um pouquinho, tá bom? Assiste, depois volta para essa aula aqui, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade, nós estávamos falando das ligações sigma e das ligações pi. Então, para ficar bem detalhado na tua cabeça, já vamos focar o seguinte: ligações sigma, só simples, só um tracinho, chama de sigma. Ligações duplas, dois tracinhos, ó, dois tracinhos. Então, em uma ligação dupla, aqui entre os carbonos, nós vamos ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Beleza para você? Tudo tranquilo? Tá certo. Já na ligação tripla, três tracinhos, nós podemos dizer que nós temos duas ligações do tipo pi e uma ligação do tipo sigma. É óbvio que na tua prova não vai estar esse símbolo sigma e pi, não vai estar. Por isso que é primordial você já ter em mente que nas ligações simples nós temos sigma, nas ligações duplas nós temos uma sigma e uma pi, e nas ligações triplas nós temos uma sigma e duas pi. Tá bom? Então, isso daí é a introdução à parte de química orgânica, esse estudo geral do carbono, tá certo, pessoal? Vamos lá. Agora eu queria falar também dentro do carbono, que é uma coisa importante. O carbono é uma coisa magnífica, né? O carbono ele também pode apresentar uma coisa chamada de hibridização. Hibridização do carbono e vê que massa. Isso tem a ver com as ligações que o carbono faz. Por isso que é de extrema importância você ficar atento da forma que é desenhado o carbono. Olha só, você está vendo aqui esse carbono com 4 ligações simples, né? Simples e simples. Olha o formato desse carbono. Volto a frisar, você estudou lá em Química Geral, tá certo? Com seu professor de Química, que esse carbono aqui nós temos uma geometria do tipo tetraédrica. O seu professor de Química Geral lhe explicou isso. Então anote, quando você tiver esse tipo aqui, esse formato aqui geométrico,
para o carbono fazendo ligações simples, ou seja, 4 ligações simples, nós podemos afirmar que esse carbono ele é hibridizado do tipo sp3, tá? Então, esse carbono, por apresentar 4 ligações simples, é hibridizado sp3. E por ter, voltando para parte lá de química geral, e por ter geometria tetraédrica, vai apresentar um ângulo correspondente de 109 graus e 28 minutos, tá bom? É paybuff, sem muita enrolação. Estou sendo o mais objetivo possível aqui. Como eu já disse, é uma introdução à química orgânica, tá? Então você tem que ficar ligadinho nisso aqui, beleza, pessoal? Vamos lá. Já aqui, ó, nós temos, olha o formato, grava. Agora, momento de memorização, ó. Aqui eu tenho um carbono que apresenta uma ligação dupla e 2 simples. Por que 2 simples, professor? Lembre-se, o carbono é tetravalente. O carbono faz 4 ligações. Então, se uma ligação é dupla, eu já tenho 2. Tá faltando mais 2, né? Então as outras 2 são simples. 3, 4. Tá certo? Então olhe para aqui. Uma dupla e 2 simples. Quando você observar esse formato de ligação para o carbono, você afirma que esse carbono está hibridizado do tipo sp2. E você viu também lá em química geral que esta forma aqui é a forma trigonal plana, ou seja, ele vai ter um ângulo associado de 120 graus. Tá certo, pessoal? O bom é que a aula tá gravadinha, bonitinha. Se você tiver dúvida, você volta e assiste de novo. Volta e assiste de novo, até você aprender, tá bom? Não se importe com o tempo. Volte e assista até você absorver. Isso é uma metodologia muito boa, tá certo? Então, sp2, ângulo de 120 graus. Agora aqui eu tenho 2 tipos de formato para o carbono. O carbono fazendo uma tripla ligação e uma ligação simples. Observa que ele está retinho, né? E aqui o carbono fazendo 2 duplas, dupla e dupla. Opa, observa que ele também está retinho, tá? Então, para esses 2 tipos de ligações, nós dizemos que ele é do tipo SP. Por quê, professor? Olha a geometria deles, é linear. Retinho, né? Linear. Então, o ângulo correspondente a uma geometria linear é de 180 graus. Essa parte de ângulo e geometria, volto a frisar para você. Se você tiver com alguma dúvida, vai lá na parte de Química Geral, assiste a aula de Química Geral correspondente à geometria molecular. Não é comigo, é com outro professor, mas a explicação é top também, tá bom? Beleza? Então, a parte de hibridização do carbono, nós temos aqui que o carbono pode ser hibridizado sp3, fazendo só ligações simples, sp2, uma dupla e 2 simples, ou sp, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas, beleza? E aqui nós temos os ângulos correspondentes a cada um deles, tá certo, pessoal? Memorizou, gravou, fixou, vamos embora. Agora vamos exercitar. Tem que exercitar, né? Vamos exercitar aqui esse negocinho aqui bem bacana para a gente. Vamos lá, vamos exercitar. Como é que poderia cair na tua prova? Como é que cairia? Fixando a aula de número 1 e a aula de número 2 com exercício. Vê só. O limoneno é um composto que está presente na casca do limão e da laranja. Olha aqui que coisa linda. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Olha aqui, do ladinho. Em relação ao limoneno, pode-se afirmar que, vamos analisar? Letra A. Apresenta somente átomos de carbono primário e secundário. Calma. Dica do professor. Quando tu pegar uma questão e ver que essa questão está escrita somente, apenas, exclusivamente, tu já fica com o pé para trás com medo. Sabe por quê? Porque muito provavelmente ela deve estar errada. Porque se tratando de ciências da natureza, nós temos exceção para quase tudo. Então, fique atento, tá?
Então ele diz que apresenta somente átomos de carbono primário e secundário. Nós estudamos o que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário na aula de número 1. E só para familiarizar você, essas estruturas aqui, ó, cada vértice desse aqui representa um carbono, tá? Essa é a famosa estrutura em linha que nós estudamos em química orgânica. Então nós temos aqui, ó, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, carbono. Mas vamos analisar esse carbono que está aqui, ó. Esse carbono aqui, que está aqui, ele está ligado, ó, a 1, isso aqui também é carbono, a 2, a 3 átomos de carbono. Então esse carbono aqui é um carbono terciário. Consequentemente, a resposta, a letra A está errada, porque ele só diz que só tem carbono primário e secundário. Está falso. Vamos ver a letra B? A letra B nos diz, apresenta 3 átomos de carbono terciário. Vamos tentar encontrar? Ó, aqui eu já sei que tem um, né? Porque esse aqui está ligado a 1, 2, 3. Esse é terciário. Então esse aqui também é, professor. Ó, porque esse aqui está ligado a 1, 2, 3. Será que tem outro? Será que tem outro? Olha aqui, esse aqui de baixo, ó. Esse aqui também é um átomo de carbono. Está ligado a 1, ligado a 2, a 3. Então, sim, verdadeiro, nós temos 3 átomos de carbono terciário. Resposta letra B, tá? Então, resposta letra B. E nós conseguimos analisar os tipos de carbono. Lembrando, carbono primário ligado a nenhum, ou a pelo menos um átomo de carbono. Carbono secundário ligado a 2 átomos de carbono. Terciário ligado a 3 átomos de carbono. Quaternário a 4 átomos de carbono. Vamos fazer mais uma questão aqui agora. Opa! Essa agora é uma questão de hibridização. A gente acabou de ver hibridização nessa aula. Lembra? Hibridização depende do tipo de ligação. Se só é simples, sp3. Se é uma dupla e 2 simples, sp2. Se tem carbono com tripla ligação, sp, não é? Então vamos dar uma olhadinha aqui? Tem cá. Ó, dada a estrutura, aí ele colocou o nome aqui, ó, isso é um hidrocarboneto. Nós vamos estudar na aula de número 3, hidrocarboneto, a nossa próxima aula. Anota aí, vai ser bem bacana. Pente 2 ino. Abaixo, ele aqui. Quantos átomos de carbono sp ele apresenta? Vê, ele agora está perguntando especificamente. Quantos átomos de carbono sp? Em outras palavras, ele está perguntando quantos carbonos hibridizados sp nós temos. Aí fica fácil, pessoal, porque carbono sp é aquele carbono que faz tripla ligação ou 2 duplas. Nós não temos duplas aqui, mas nós temos tripla. Então, quantos átomos de carbono nós temos aqui ligadinhos com a tripla ligação? 2, né? Esse aqui tá com a tripla, esse carbono está hibridizado sp. E esse carbono aqui também está ligado com a tripla. Então, ele também está hibridizado do tipo sp. Então, quantos carbonos sp nós temos, pessoal? Temos 2 carbonos sp. Resposta também letra B. B de Brasil. Tá bom, pessoal? Então, ó, nós finalizamos aqui a aula de número 2, finalizando a parte de química orgânica, introdução de química orgânica, falando do carbono. A aula de número 3, nós vamos estar falando agora dos hidrocarbonetos, que é uma parte extremamente importante no estudo da química orgânica. Desde já, meu muito obrigado. Eu sou o professor Francisco Coutinho e sempre vou encerrar minha aula dizendo que hoje é um excelente dia para você aprender química. Tchau, tchau, pessoal. Até a aula de número 3. Eu aguardo você.